Em 2019 eu fiz uma viagem internacional sozinha para Colômbia. Pega carona nessa coragem e vem ouvir a minha história, como é que foi essa aventura para você se inspirar. Então, eu já tinha feito uma viagem internacional há uns 2 anos anterior, 3 anos anterior a essa de 2019 que eu fiz. Mas foi junto com o meu namorado da época. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu escolhi para Buenos Aires, para Argentina. Não eram pacotes caros, eu nem pesquisei muito a fundo. Eu fechei um pacote numa empresa, né? Não tô ganhando nada para divulgar a empresa, então eu não vou falar, mas uma empresa muito conhecida. Eu queria o conforto ali e fiz minha primeira viagem para Buenos Aires, mas ainda muito sem noção. Acho que eu era muito turista, passei só 4 dias, indo só nos pontos mais turísticos, mais conhecidos, não me integrei tanto com as pessoas nativas, fiquei mais como a gente viaja a dois, né? Eu fiquei naquela relação a dois com a pessoa, que não era muito de se conectar também. Enfim, não é muito a minha vibe. Eu acho que quando a gente viaja, o que a gente leva das viagens não é só a foto nos pontos turísticos, é o de menos essa parte. É bacana, mas não é o mais importante. O mais importante é o quanto você volta maior das viagens. Então, o que você aprendeu, o que você se superou, se teve algum desafio, se fazer novas amizades foi um desafio ou uma coisa legal, o que você aprendeu com as pessoas que moram lá, que vivem lá, você pôde falar um pouco em outro idioma com outra pessoa, então tudo isso conta. E aí eu lembro que quando eu decidi ir pra Colômbia era uma viagem para ser de amigas, de algo do trabalho, mas na época as colegas começaram a se relacionar e não deu para elas irem juntas e eu falei, quer saber, eu vou sozinha. Muito na minha vida eu sempre fiz o que eu queria fazer mesmo sem ter companhia, e eu julgo isso ser muito importante para nossa autonomia e para a gente lutar um pouquinho, às vezes, contra dependências emocionais que a gente vai também adquirindo ao longo do caminho, quando se namora, se casa, tem filho e etc. Para Colômbia, eu gastei na época aproximadamente uns 10 mil reais, entre passagens, cartão de crédito. Eu passei em 5 cidades, né, em 5 locais diferentes da Colômbia. Eu fui para Cartagena, San Andrés, Cali, que mais? A capital, Bogotá, e Santa Marta. Não recomendo que você faça uma viagem tão curta quanto eu fiz, 15 dias, passando em 5 lugares. Acho bem complexo. Realmente, os locais que eu recomendo para conhecer na Colômbia, que eu tenho muita vontade de voltar, de ir com meu marido lá, porque é um local muito paradisíaco. Para você ir de casal é incrível. Para você fazer uma viagem sozinha como mulher é incrível. É um lugar caliente, de pessoas calientes. Se você tá solteiro, solteira, é uma viagem que com certeza vale a pena fazer. Eu vivi muitas aventuras. Então, um dos passeios mais legais que eu fiz foi conhecer a Casa em La Agua. Eu fiz uma reserva antes de sair do Brasil e tinha como você escolher um quarto ou uma rede. Eu optei pela economia, rede. A Casa em La Agua fica quilômetros adentro do mar. Você pega um barco, o passeio sai ali de Cartagena e vai para mar adentro, bastante tempo de barco, e você fica 2 dias na casa. É uma casa ecológica, é uma casa que inclusive para ir ao banheiro você entra lá no banheiro, né, fecha, mas você faz como se fosse numa fossa, e você depois, se for o número 2, você joga uma areia por cima, né, para não ficar o cheiro e tudo mais. Foi uma experiência assim bem divertida. Tinha umas 20 nacionalidades de pessoas diferentes e na época aquilo me chamou muita atenção. Muita gente falando inglês, eu não falava, né? Ainda falo muito pouco. Mas encontrei brasileiras também nessa casa, né? Tinham guias que falavam espanhol e outros inglês e foi muito bacana. Inclusive eu peguei um gatinho lá na época que trabalhava lá na Casa em La Agua.
e foi um super romance muito legal, mas eu vivi outros romances nas cidades conforme eu fui parando e me conectando às pessoas. Quando você tá viajando, você vive tudo muito intensamente e até mesmo nos seus relacionamentos que podem surgir, nas oportunidades, você não tem muito tempo a perder, então você aproveita. Eu recomendo que você vá em Cartagena. San Andrés é um paraíso, tem diversas ilhas maravilhosas, parques incríveis. Um dos parques que eu conheci lá que me marcou muito, eu não lembro bem a cidade, mas vou colocar aqui, mas eu acho que, se eu não me engano, o nome dele é Tayrona. É um grande parque, uma grande reserva que eu também fui sozinha, fiz trilha sozinha, me encontrei em praias, assim, gente, muita coragem. Hoje é isso, eu vejo o quanto eu fui corajosa mesmo, né, de sair assim e temia muito menos. Hoje, vivenciando a imigração e outros processos, tendo um pouco mais de noção, eu fico com um pouco mais de receio, mas eu iria. E se em algum momento eu precisar desse retiro sabático, eu com certeza viajarei sozinha, independente de estar casada, de ser mamãe. É uma coisa muito sobre mim, né? A minha liberdade é um dos princípios centrais da minha vida. E quem compartilha a minha vida comigo já sabe disso, que é possível que eu tenha essa necessidade de, em algum momento, fazer uma viagem sozinha. Mas depois que eu casei, o meu marido, por ser meu melhor amigo, nunca tá de fora das viagens, e a gente também não tem tanta grana assim pra viajar sozinho e tudo mais, a gente acaba fazendo momentos em família. Mas se você tá no momento de buscar a si mesma, de querer respostas, viajar pra dentro ou fora do Brasil, mas estar sozinha te possibilita estar mais introspectiva, estar em silêncio e ao mesmo tempo mais aberta e disponível para conhecer pessoas e vislumbrar o mundo de uma forma mais única, mais sua. Eu acho que foi transformador na minha vida, eu me senti muito corajosa, esperta e inteligente, fazendo uma viagem internacional por 15 dias, voltando sã e salva, me virei sozinha, aquilo traz uma mensagem de força. Colômbia, a única coisa que eu precisei me preparar antes foi em ter o meu cartão de vacina em dia. E eu precisei lá no aeroporto tirar isso aqui, eu até guardo até hoje. Não sei bem se tem uma validade, mas é um certificado internacional de vacinação ou profilaxia. No caso, é porque o Brasil, eu vim de Brasília, né? Então, se a sua região for endêmica para febre amarela, você precisa ir no aeroporto e tirar e agendar, né, para você receber o seu certificado aqui de que tá em dia a sua vacina de febre amarela. Se não tiver em dia, você vai num posto, numa unidade básica de saúde, mesmo no Brasil, regulariza e aí depois vai no aeroporto. Se você é mulher e quer realizar esse sonho de viajar sozinha, é bom você não ser ingênua. Tá? Então a gente tem que ser esperta, a gente tem que entender que existe violência contra a mulher, que existe abuso sexual, que existe tráfico humano. Então tem que estar ligada nos aeroportos, com as companhias, confiar em ninguém, tá sempre atenta, presente no que tá fazendo, sem dar bobeira. Teve algumas vezes que eu caminhei pela Colômbia à noite, fiquei um pouco mais receosa, mas nada se passou, graças a Deus. Mas a gente tem que ter essa cautela, tá? Principalmente estando em outro país sozinha, manter a comunicação com a família sempre que possível, falar onde tá indo, quem conheceu, tá? São dicas essenciais. E, como eu falo, a primeira coisa para uma viagem é comprar as passagens. Então, assim, quer viajar? Eu sempre fiz assim, compra as passagens, joga elas para daqui 6 meses, 1 ano. Depois das passagens compradas, você vai dar um jeito para tudo acontecer. E geralmente as passagens são mais caras. Vocês vão ver pesquisando até mesmo por sites como Booking, que era o que eu buscava na época. Eu achava hostels, quartos muito baratos. Coloca lá naquele filtro, né, para você achar valores mais em conta. E eu gastava pouco com alimentação, fazia alguns passeios mais bacanas,
mas nem todos os dias, né? Às vezes eu saía para lugares mais simples, eu comia marmita de onde os nativos comem. Viajar sozinha é uma experiência que com certeza eu recomendo que as mulheres façam pelo menos uma vez na sua vida. E após maternidade, após casamento, é onde eu acho que você mais precisa se dar esse momento, se redescobrir mulher, se conectar com a sua intuição e com a sua coragem de novo, se permitir. E ter uma folguinha também, né? Além de que viajar sozinha é uma grande oportunidade para um mergulho no autoconhecimento. E você aí, teria coragem de viajar sozinha? Já viajou? Me conta aqui nos comentários, deixa um like, manda esse vídeo para uma amiga, se programem. Beijos de luz da lua e até o próximo vídeo.